Olá! Seja bem-vindo à página da Levitar Entretenimento. Hoje é segunda-feira e é dia de conteúdo exclusivo sobre narração de histórias. Bora lá! Olá! Eu sou Manu Pereira e você está agora assistindo o episódio 2 da série sobre narrações da Levitar Entretenimento. O episódio de hoje é: qual é o melhor conto para o meu público? Então, a ideia do episódio de hoje é poder mostrar para vocês quais são os temas mais indicados para cada faixa etária. Claro que aqui a gente vai estar dando sugestões, indicações. Não significa que isso se enquadre para todo o perfil de público-alvo, porque existem pessoas e pessoas. No entanto, nós vamos levar em consideração algumas características desses grupos dos quais nós vamos falar. Então nós vamos falar aí de contos para crianças entre 2 a 3 anos, 4 a 5 anos, 5 a 6 anos. Essa faixa etária, né, que compreende até os 6 anos, que a gente chama de primeira infância. Depois a gente vai falar de 7 a 8, 9 a 10, 11 a 12 e também vamos falar aí de contos para adolescentes e contos para adultos. Então é esse o nosso conteúdo do episódio de hoje. Quero avisar que de vez em quando pode ser que eu olhe um pouco para a esquerda, porque eu tenho algumas informações que estão no meu notebook, que está à esquerda, que são muito importantes de serem passadas para vocês e eu não posso esquecer. Bom, muito bem, vamos começar então falando aí de quais são os temas indicados para as crianças de 2 a 3 anos. Aliás, antes é importante falar uma coisa que eu nem tinha pensado, mas que vale a pena compartilhar aqui. Desde a gestação, se pode contar história para as crianças. Eu já vi vários projetos incentivando isso, então é muito útil que pais, mães e as pessoas mais próximas desse bebê já possam contar histórias aí durante a gestação. Obviamente que assim que a criança nasce, também. Mas aqui a gente vai estar focando agora a partir dos 2 anos de idade. Então quando a gente fala aí de 2 a 3 anos de idade, a gente vai falar de contos curtos, com ideias concretas, com coisas que remetam à realidade daquela criança. Eu vou trazer como exemplo para vocês aqui este livro, que é o livro Canções de Ninar do Pooh, ou do Paul, né? Ursinho Puff, aliás, né? Falei tudo errado aqui, mas é a adrenalina de gravar o vídeo. Então temos aqui o Ursinho Puff. E aí, esse livro ele é muito bacana porque ele tem várias ilustrações que remetem aos personagens do Ursinho Puff. E aí nós temos aqui, à medida que você vai virando o livro, tem várias cançõezinhas de ninar dos personagens que compõem o desenho do Ursinho Puff. Então aqui tem uma história, por exemplo, que se chama O Dia Está Terminando. E aí tem uma cançãozinha que a gente aperta que é do Puff. Eu vou apertar aqui, pode ser que fique durante um tempo aí do nosso vídeo, mas vocês vão compreender que é relativo a isso. E por que eu estou mostrando para vocês? Esse livro eu já usei quando eu fui voluntário contador da associação Vive e Deixe Viver, contando histórias nos hospitais. Muitas vezes a gente tinha esse público, né, internado, e aí a gente levava esse tipo de livro que eles gostavam bastante. Tá? Então, historinhas curtas, com coisas concretas, não vá trabalhar com abstrato, porque nessa faixa etária eles não compreendem muito bem, né? Bom, vamos dar uma sequência aí? Vamos falar agora de um público que está um pouquinho maiorzinho, que são as crianças entre 4 a 5 anos. Nós vamos utilizar contos que incentivem a memorização, que incentivem aí essa questão de fazer com que a criança aprenda. A gente pode utilizar também contos que envolvam animais e também utilizar muito de dramatização, que é a questão, né, de tornar a sua narração de histórias um pouco mais teatral. O livro que eu quero indicar para vocês aqui é este aqui, que são Abinhas Educativas, certo? Da editora DCL. E aí olha que bacana, à medida que você vai abrindo as páginas desse livro, ele vai trabalhando com o alfabeto. E o alfabeto ele vai mostrando aí objetos relativos a cada letra. Então, por exemplo, nós temos aqui o A de alface, B de bola, C de chapéu. Obviamente que você vai trabalhando isso com a criança. Então é muito bacana esse livro.
ele vai abrindo as abinhas aqui. Vamos mostrar, ó, por exemplo, aqui tem o G, que é G de girafa, e aí quando você abre a aba aqui, mostra G, girafa, tá? Então isso é bem bacana para você utilizar aí com as crianças entre 4 a 5 anos. Estou dando algumas dicas aqui, não são vários livros, mas já é alguma coisa para que você, contador de histórias ou professor que utiliza as narrações de história em sua aula, possa ir pegando essas dicas. Vamos agora para um público um pouquinho mais, com mais idade. Vamos falar de 5 a 6 anos. Olha só que interessante, entre 5 a 6 anos, a gente vai usar contos que falem sobre as origens das coisas e que também falem sobre o comportamento correto, de questões ligadas, por exemplo, à ética. Ah, mas trabalhar ética com crianças entre 5 a 6 anos? Claro que é possível. Talvez a gente não vá utilizar esse termo, ética, que é um pouco complicado, mas através de uma série de histórias a gente pode mostrar isso. E aí eu quero indicar esse livro, que eu acho muito fofo, que é o livro Histórias de Valor, da Kátia Canton. Esse livro, Histórias de Valor, da Kátia Canton, ele vai trabalhar uma série de sentimentos e de atitudes que são muito positivas. Então a gente tem capítulos que falam, por exemplo, sobre sinceridade, amor, felicidade, generosidade, justiça, solidariedade, dignidade e perdão. Esse é um dos livros que eu particularmente mais gosto de contar para as crianças, enfim, que tem essa faixa etária, porque são histórias curtas, histórias gostosas, que prendem a atenção da criança e que trazem por trás esse fundo aí com esses temas. Às vezes o professor ele tem a mania de sempre querer uma história que traga alguma moral. Não necessariamente precisa ser assim. Né? Às vezes a história ela é contada apenas pelo lúdico, pelo entretenimento. Outras vezes vai ter uma moral? Vai sim. Mas evitem, até já dar uma dica aqui, evitem terminar uma história e falar, tá vendo? A moral dessa história é pipipi, popopó, popopó. Nunca conte a moral da história. Pelo contrário, faça um debate com a sua turma, converse com ela, pergunte quais foram as impressões que eles tiveram acerca daquele texto, que é muito importante. Vamos agora falar um pouquinho de um público maior, que é o público aí entre 7 a 8 anos. Então a gente vai trabalhar com histórias que envolvam um aspecto mágico, os contos de fadas, histórias de assombração, histórias que envolvam um pouco de medo, porque as crianças já são um pouco mais corajosas, né? Nessa faixa etária. E aí o que eu quero indicar para vocês? Tem esse livro aqui, da Disney, que são 365 histórias para dormir. Mas não significa que a criança vai ouvir e vai capotar, tá, gente? Não é isso, não. Esse aqui é o volume 2. E o mais legal desse livro é que, assim, ele tem uma história para cada dia do ano. Quando eu estava fazendo um trabalho voluntário lá pela Associação Viva e Deixe Viver, que é a associação onde você se torna voluntário para contar histórias em hospitais, nas alas pediátricas, que eu fazia? De repente eu percebia que eu estava lá com uma criança entre 7, 8, 9 anos, eu perguntava, que dia que você nasceu? Ou às vezes nem perguntava, porque geralmente tinha essa informação ali na cama da criança. Então eu já falava, olha, tem um conto para o seu dia. Então vamos imaginar que essa criança nasceu no dia 20 de julho, que é o dia que nós estamos fazendo esse vídeo aqui. O dia 20 de julho, o texto é Um Emprego de Rei. E aí eu fazia, né, a leitura desse conto para a criança. E geralmente eles gostavam muito de saber que no dia que ele nasceu tinha um conto todo especial para ele. Então vale muito a pena este livro aqui. Agora, vamos falar aí das crianças de 9 a 12 anos. Você vai contar histórias sobre fábulas, mitos e lendas. E aí vem a pergunta, Manu, qual que é a diferença entre fábula, mito e lenda? Você vai ter que assistir o próximo vídeo na semana que vem, que eu vou contar a diferença entre fábula, mito e lenda. É muito importante que você, contador de histórias, saiba essas diferenças. E aí o que eu trago aqui para vocês? Algo legitimamente brasileiro, que são os contos e lendas da Amazônia. Esse é o nome do livro, que é escrito por Reginaldo Prandi e ilustrado por Pedro Rafael, da editora Companhia das Letras.
Esse livro, gente, ele tem uma série de contos e lendas que são lá dessa região, né, da Amazônia. Então são contos como A Culpada Foi a Onça, Olhos de Guaraná, Açaí como Gotas de Sangue, Vitória Régia, Estrela das Águas. Então esses contos acabam trabalhando questões mais culturais desse povo. Então vale muito a pena ser colocado aí para as crianças entre 9 a 12 anos. E aí passamos dos 12 anos, estamos lá com os adolescentes, estamos com os adultos. É possível contar histórias? Sim, é claro que é muito possível. E aí a gente vai utilizar livros que podem ser infanto-juvenis ou mesmo livros para adultos. Eu vou trazer 3 referências aqui hoje, mas é óbvio que ao longo aí de outros episódios a gente vai trazendo muitos outros livros aí para vocês. Quero começar mostrando esse livro aqui, que se chama Penso em Você, de Lili Larronge, da editora VIR. Esse livro aqui, gente, eu utilizei quando eu me formei num curso ministrado pela Suzana Diniz, que é uma contadora de histórias incrível, quando eu fiz uma oficina lá em São Miguel Paulista, longe para Dedéu, e aí esse livro aqui ele foi a minha base para o exercício de encerramento que nós fizemos nesse curso de contador de histórias. E ele é muito fofo, que mostra o tempo inteiro que existe alguém que pensa em você. E é uma história um pouco mais de amor, um pouco mais adulta. Falando em histórias de adulto, olha só, ainda falando de amor, pode ser o amor de amigo, um amor de casal, um amor de pai para filho, de filho para pai. Aqui tem esse livro que se chama A Parte que Falta, que é aqui de Shel Silverstein, da editora Companhia das Letras, que eu ganhei de uma grande amiga. Val, olha aqui o livro que você me deu. Gente, o próprio título já diz tudo, né? A Parte que Falta. E aí tem ilustrações bárbaras e é muito voltado para todo o perfil de público, mas principalmente para adultos, porque geralmente são os adultos que já entendem, né, sobre essa parte que falta, a tal metade da laranja. E por último, eu quero mostrar um livro que eu trabalhei em algumas turmas do curso técnico em guia de turismo, quando eu ministrava esse curso lá no Senac São Bernardo do Campo. Existia um tema, que era o tema inclusão. Quando a gente fala em inclusão, a gente está falando da inclusão de várias questões, né? Então eu posso estar falando da inclusão de pessoas com deficiência, eu posso estar falando da inclusão de LGBTs, eu posso estar falando da questão da inclusão dos negros, das mulheres, dos jovens infratores, enfim, são várias possibilidades de inclusão. E para começar a trabalhar esse assunto com os alunos, eu levava esse livro que chama Senhor Tigre Solto na Selva, que é de Peter Brown, a editora Intrínseca, muito bem. Então, aí eu utilizava esse livro aqui para fazer a abertura das aulas sobre inclusão. Porque esse tigre, ele era um tigre diferente de todas as outras pessoas que moravam onde ele mora. E ele queria ser do jeito que ele é, sem julgamentos. Então é uma história muito bacana para falar sobre ser quem você quer ser, sem se importar aí com os julgamentos alheios. Enfim, nosso vídeo já está longozinho aí, quase 15 minutos, mas a ideia foi trazer aí hoje esses conteúdos que falam sobre as faixas etárias. É só uma introdução, mas agora você já tem uma base sobre quais temas que você pode trabalhar aí com cada perfil de público. Quero aproveitar que eu estou encerrando o vídeo aqui e fazer um convite para vocês. Amanhã, dia 21 de julho, às 8 horas da noite, aqui na página da Levitar Entretenimento, no Instagram, eu vou receber a educadora social e psicóloga Simone Corrazzo e juntos nós vamos fazer a live. Você conta histórias em suas aulas? A gente vai trazer um pouco aí sobre as nossas experiências e memórias com narrações de histórias em sala de aula e também vai compartilhar algumas técnicas para que você, docente, ou para que você, contador de histórias, possa utilizar essa ferramenta da melhor forma possível. Agradeço muito a sua presença, o seu prestígio. Fique de olho no nosso canal. Na semana que vem nós temos mais posts sobre narração de histórias. Até lá!